Olá, queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Um feliz sábado a todos. Na meditação de hoje vamos falar sobre a igualdade entre homem e mulher. Antes de começar, queridos irmãos, gostaria de pedir que vocês pausem o vídeo agora, curtam o vídeo. Quem não se inscreveu no canal, aproveite e já se inscreva. 1, 2, 3, já. Pause. Já? Já se inscreveram no canal? Quem não tinha inscrito, curtiram? Muito obrigado o vídeo, né? Não esqueça de compartilhar quando acabar o vídeo. Quem quiser fazer algum comentário nos comentários, fique à vontade. Foi uma oração para começar? Querido Deus amado, que você esteja nesse momento conosco, possa nos abençoar, que as três mais pessoas do mundo estejam conosco. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, e que o Espírito Santo possa me tomar e falar através da minha boca, que seja apenas um instrumento. Que nós possamos aprender e evoluir. Que assim seja sempre conosco. Amém. Queridos irmãos, muitas pessoas falam, né, homens, que o homem tem que mandar e a mulher tem que abaixar a cabeça, né? Nós vemos no nosso mundo, sempre teve, né, continua tendo, um pouco menos hoje em dia, mas continua tendo um tratamento diferente entre homem e mulher, né? Antigamente você via o homem, ele saía como prostitutas, eles tava tudo certo. Agora, a mulher não podia sair com outro homem, que era chamada de vagabunda, que era chamada disso, né? O homem devolvia para a família, separava. Quer dizer, por que o homem podia e a mulher não? Há diferença entre o homem? A Bíblia faz diferença entre o homem e a mulher? Está escrito na Bíblia que o homem pode e a mulher não? Claro que não. Claro que não, né? Hoje em dia você ainda vê diferença entre a mulher, homem e mulher fazendo o mesmo trabalho e a mulher ganhando menos que o homem, fazendo a mesma função. Isso também é inadmissível. Não podemos achar que a mulher é menos que o homem, né? Eu vou contar aqui uma história para vocês aqui, ó. Houve certa vez uma discussão, na qual um fiel não concordou com o elogio que o pregador tinha feito à figura de Eva. Para ele, a mulher deveria ser inferior, pois foi criada da costela de Adão e formada depois dele. Vamos parar aqui na história. Ela seria inferior porque foi criada da costela, porque foi criada depois dele. Será que isso aí faz sentido? Da mulher ser inferior porque foi criada depois do homem? Vou continuar a história. O pregador tentou explicar que o fato de Eva ter sido criada a partir da costela indicava igualdade no Gênesis. Paramos mais uma vez. Igualdade. A mulher foi tirada da costela. Igualdade. Ela não foi tirada da cabeça para achar que era superior, ou de baixo para achar que era inferior. Ela foi tirada do meio da costela. Esse gesto significa igualdade. Então aqui nós já temos uma primeira definição, que a mulher e o homem são iguais. Não tem diferença entre um e outro. Há uma igualdade. Continuando. Ela não veio da cabeça de Adão para dominá-lo, nem dos pés para ser pisada. Então vejam bem, queridos irmãos, a mulher não veio da cabeça para ser para para Adão dominá-la, né? E nem, né, para dominar Adão, aliás, ela não veio da cabeça para não dominar Adão e nem do pé para ser pisada. Então você, homem, não deve pisar nas suas mulheres, tá? Não deve. Tem homem, antigamente era muito comum, um homem pisava, reclamava, vai fazer bem que queria com a mulher, né? A mulher não podia abrir a boca, quem mandava era o homem. Não é isso que a Bíblia está ensinando. Não é pisar na mulher. Não foi isso. A mulher foi tirada da costela, porque ela é igual ao homem. Os mesmos direitos que um tem, o outro também tem. Ela foi tirada do lado para ser companheira. Além disso, o fato de ter sido criada depois não significa muito, considerando que o homem também foi criado depois dos animais, e nem por isso era inferior a eles.
Aqui vamos fazer uma outra pausa, quer dizer. Veja bem, a mulher, ela não foi, ela não, é, mulher, ela foi criada depois do homem, mas isso não a faz superior ao homem. Por quê? Ou melhor, não a faz inferior ao homem. Por quê? Veja bem, o homem, como está sendo falado, foi criado depois dos animais. E ele é considerado superior aos animais. Tanto que quando Deus cria a natureza, os animais, o sol, falou que ficou bom. Mas quando ele cria o homem, ele falou que ficou muito bom. Muito bom. Ou seja, perfeito. Então, o homem ficou muito bom, o resto ficou bom. Então, quem que ficou melhor? Quem que era melhor? A natureza ou o homem? O homem. E ele foi criado depois. Portanto, a nossa pergunta do início da meditação: a mulher o homem, a mulher é inferior ao homem que ela foi criada depois? Não. Ela é superior ao homem que foi criada depois? Também não. Também não. Ela é igual ao homem. O gênero não desqualifica a mulher perante o homem. A ordem para que ela se sujeitasse ao marido foi uma condição necessária para a procriação após a queda. Se não houvesse a sujeição de um ao outro, eles se separariam para diferentes partes do planeta e não haveria descendência para contar a história. Então, a mulher se submissa ao homem, que ela ia ela ia se sujeitar ao homem, não para ser, porque era inferior ao homem, mas porque precisava da criação. Se eles se separassem, cada um fosse para um lado, não existia nenhum de nós. Né? E a mulher também tinha que se sujeitar, por quê? Porque não existe nenhum lugar onde se tem dois poderes. Então, por exemplo, existe algum reino que tem dois reis? Não, não tem como. É algum país que tem dois presidentes? Não. Tem que ter um só poder. Dentro de uma família também tem que ter um só poder. Não adianta homem e mulher querer bater força um com o outro. Então, alguém tem que ceder. Como a mulher, ela é, entre aspas, o lado mais frágil da relação, Deus coloca que a mulher deve se sujeitar ao homem. Mas isso não significa que o homem tem que pisar, tem que judiar, tem que maltratar, tem que achar que ele é o machão, bambambam, e a mulher é nada. Ele faz o que ele bem entende e a mulher não pode fazer nada. Não é isso que está escrito ali. Esse se sujeitar significa que ela iria ficar dependendo do homem. Em que sentido? No sentido físico. O corpo da mulher, ele é muito mais frágil que o do homem. Por mais que a mulher fale, não, eu posso, não sei o quê, a mulher vai trabalhar de pedreira, de borracheira, de um monte de coisa, a gente percebe o quê? O corpo da mulher é mais frágil. Ela vai fazer esse serviço, não que ela não possa fazer. Mas quando ela chegar em mais idade, o corpo dela vai reclamar muito mais do que o do homem. As mãos dela vão começar a travar, ela vai ter mais desgaste nos ossos. Por exemplo, uma mulher que bebe e um homem que bebe, a mulher morre muito mais rápido do que o homem. Ela deteriora muito mais rápido que o homem, porque o corpo da mulher é mais sensível. A mulher foi feita mais sensível e o homem mais rude, mas é um complementando o outro, um complementando o outro. O que tem na mulher falta no homem, o que tem no homem falta na mulher. Então, o homem pode ser mais, a mulher pode ser mais frágil fisicamente, mas o homem é muito mais frágil psicologicamente falando, entendeu? Para equilibrar a relação. O homem é muito mais frágil psicologicamente. Você vê uma mulher doente fazendo as coisas, limpando uma casa. O homem, geralmente, quando ele está doente, ele está jogado num canto, num sofá, numa cama. O homem é muito mais fraco que a mulher, muito mais frágil, psicologicamente falando. Ele se entrega muito mais a um problema de saúde do que a mulher. Compreendeu? Então, o que tem um falta no outro, entendeu? Quem tem que fazer a tarefa de casa, o homem ou a mulher? Claro que todos, ambos devem fazer o serviço de casa. O homem tem que ajudar a mulher no serviço de casa. Mas a mulher é quem foi fabricada para esse tipo de serviço. E como é que eu sei disso? Experimenta, faz uma mulher. Você vai lavar roupa, passar pano na casa, fazer comida e, e vai dar banho nos cachorros, tudo ao mesmo tempo. A mulher consegue fazer isso. Agora, manda o homem fazer isso. A comida vai queimar. A máquina vai lavar, a roupa vai ficar lá um tempão até que ele pegue. O bobear, ele só vai pegar essa roupa para pôr no varal já quando estiver acabando o sol no fim de tarde.
Até que ele termina de dar banho nos cachorros é 2 horas da tarde, até que ele limpa a casa toda já vai dar 5, 6 horas da tarde. O homem não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Não é eu que estou falando, isso é verdade. O homem não consegue. Por que ele não consegue? Porque ele não foi feito para isso. Simples isso. Entendeu? O homem foi feito para ser rude, para fazer o serviço mais braçal, para fazer a coisa mais forte. E a mulher faz serviços mais, digamos, mais fracos, mais tranquilos, que não exige força física, que não judia tanto da mulher. Compreende? É até uma proteção para a mulher. Mas isso não quer dizer que a mulher, que o homem não possa ajudar a mulher a fazer uma comida, que é obrigação só dela fazer. Não. O homem pode e deve ajudar a sua mulher na cozinha, fazer a limpeza de casa, tá? Mas a mulher tem muito mais facilidade para esse tipo de serviço do que o homem. Porque assim ela foi feita. E assim ele foi feito. Né? Continuando. Mesmo sendo a primeira a comer do fruto, Eva se tornou o canal de esperança da humanidade. Em Gênesis 3, após anunciar as consequências do erro que cometeram, Deus disse que um Salvador seria enviado para reverter a sentença de morte. E de onde ele viria? Do ventre da mulher. Da onde veio Jesus Cristo? Do ventre de Maria, que era uma mulher. Tá? O homem teve alguma coisa a ver com a vinda de Jesus Cristo? Nada! Você para para pensar nisso? Nada! O homem não teve nenhum mérito no nascimento de Jesus Cristo, pois Maria concedeu do Espírito Santo. Então ela engravidou sem precisar do esperma do homem, da semente do homem, né, como eu falo. Então, o homem não teve nada a ver com a vida de Cristo, ele veio de Eva, ele veio da mulher, né, de Maria, né? Então, a mulher ali era, então, se as mulheres não existissem, Jesus não teria vindo ao mundo. E se as mulheres não existissem, os homens também não existiriam, né? A mulher consegue ser mãe sem um homem? Não, né? A não ser que ela faça que ela pegue uma inseminação artificial, mas ela precisa que algum homem utilize a inseminação artificial. Doe seu esperma para essa inseminação artificial. Agora, o homem não. O homem só vai conseguir ter um filho se ele tiver uma mulher que seja para ser a rede de aluguel dele. Entendeu? Então, queridos irmãos, a gente entende o quê? Olha só, da onde veio Jesus? Ele veio de Maria. O homem não teve nada a ver com a vida de Jesus Cristo. Veio da mulher. E os homens ainda se acham mais importantes do que as mulheres. Né? Assim era de Eva que sairia o doador da vida, com a tarefa de pisar na cabeça da serpente. Foi por isso que Adão deu à sua mulher o nome de Eva, que quer dizer aquela que carrega a vida, a semente da mulher. Teria de volta a vida eterna que ambos haviam perdido. Traria de volta, a semente da mulher traria de volta a vida eterna que ambos haviam perdido. Se a mulher e mãe, mesmo sofrendo dores para dar à luz, deixou de ser um castigo para se tornar um privilégio. Ela era, aos olhos do homem, a compensação da sua perda, o antídoto para a sua doença, a esperança para a realidade. O fruto do ventre de uma mulher salvaria a humanidade e permitiria a celebração deste dia, voltando para elas. Por isso, parabéns a todos pelo Dia Internacional da Mulher. Parabéns a todas. Que cada uma de vocês seja de um modo ou de outro portadora da vida, vivendo em seu corpo o sentido do nome Eva. Então, queridos irmãos, nós temos aí a seguinte coisa. Foi do ventre dela que veio o homem, não do ventre de Jesus Cristo, e não do homem, né? Nós vemos o quê? Quando Jesus Cristo ressuscita, quem que são as primeiras pessoas que viram Jesus ressuscitado lá? Que percebem que ele ressuscitou? 3 mulheres. Maria Madalena, Maria, mãe de Jesus, e a tia de Jesus, se não me engano, né? As 3 que foram lá no túmulo.
E elas acreditaram que ele tinha ressuscitado, elas viram ele. Agora, os homens, os apóstolos, que se diziam homens de Deus, né? Pedro, que se falava que morreria junto com Cristo e renegou ele 3 vezes para não morrer, não acreditou. Eles não acreditaram que Jesus tinha ressuscitado. E quem acreditou foi as mulheres. Depois que Jesus ressuscitou, ele apareceu mais para as mulheres do que para os homens. Fala-se que Jesus só tinha discípulo homem, não é verdade. Existiam discípulas mulheres, como Maria Madalena, que era uma discípula de Jesus, considerada até como uma 13ª apóstola, porque ela estava ali depois que ela teve os espíritos demoníacos que dominavam ela, esses 7 demônios, expulsos do corpo dela por Jesus, ela decidiu abandonar toda a vida de riqueza dela, de realeza, para seguir Jesus. E dedicou tudo que ela tinha para a causa de Jesus. Então, a gente vê o quê? Que a mulher, ela tem sim a sua, a sua parte na Bíblia. Você vê que tem mulheres que são colocadas como heroínas da fé, como Raabe, Ruth, Tamar, Maria, Esther, né? São colocadas como heroínas da fé. Você vê que a Bíblia fala de profetisas também, como Débora, né? Miriam, irmã de Moisés, é colocada como uma profetisa, né? Um grupo de mulheres, que era filha, não lembro de quem, também eram profetisas. Ana, uma profetisa, se não me engano, acho que era Ana o nome dela, que era profetisa quando Jesus Cristo foi levado ao templo, já era uma senhora de idade, também era uma profetisa. Né? Nós temos hoje em dia Ellen White, que também foi uma profetisa. Então, queridos irmãos, não existe diferença entre homem e mulher. Eva foi tirada da costela de Adão, porque precisaria que fossem iguais. A mulher foi criada para ser a companheira do homem nesse mundo, para que ele não vivesse sozinho. Deus criou o homem, mas viu que Adão era triste e solitário. Por isso ele criou Eva para ser a sua parceira. E ele não criou Eva para ser inferior, para ser pisada por ele, mas para ser parceira, para dividir a vida com ele. Criou Eva para ser igual a Adão. O que tinha em Adão faltava em Eva, o que tinha em Eva faltava em Adão. Os dois juntos se completavam. Né? Eva era carne da carne de Adão, como ele fala. Você é carne da minha carne. Deus tirou Eva da costela de Adão. Eles tinham a mesma carne. Então é assim, queridos irmãos. Então nós temos que entender, né? O conflito cósmico está aí. Satanás, ele está fazendo com que os homens se achem melhores que as mulheres. E hoje em dia ele passou a usar as mulheres também, tomem cuidado, para se acharem donas do próprio nariz. Achar que elas podem tudo e começar a querer também pisar nos homens. Só que na hora que elas chegarem numa idade mais avançada, elas vão sentir no corpo delas o efeito de tudo que elas estão fazendo hoje em dia. Elas se acham que elas podem, eu tenho força, eu posso fazer isso, eu não tenho que depender de homem nenhum, tenho que ser independente. Muito bem. Só que você tem que entender uma coisa. Você, mulher, tem um corpo frágil. O teu corpo vai te cobrar depois. Você vai pagar muito caro se você ficar pegando peso, fazendo coisas que você não pode fazer. O teu corpo vai te cobrar. Diferentemente do homem. Claro que cobra do homem também, só que o homem tem muito mais força física. Foi a ele que Deus deu a incumbência de fazer o trabalho braçal. O que disse Deus a Adão e não a Eva? Você vai comer do fruto do teu suor, você vai trabalhar de sol a sol, de chuva a chuva, dando teu sangue, teu suor lá, e desse suor tu vai comer. Entendeu? Então quem foi a trabalhar para o sustento dele, da família, foi o Adão, foi o homem, e não a mulher. A mulher, a reação dela foi ter filho com dor de parto e viver dentro de casa. Cuidar da casa. Tu quer dizer que eu sou contra a mulher trabalhar? Não. Eu até acho bom que você tiver uma esposa que for professora igual eu e trabalhar. Não tem problema. Mas em serviços mais brandos e mais leves. Não queira fazer um serviço braçal, como ser um mecânico, borracheiro, querer fazer serviço pedreiro, serviços pesados que não é para uma mulher. Não é. Tá certo, queridos irmãos? A mulher não pode fazer serviço braçal. Ela não tem força para isso. Ela vai fazer, mas ela vai pagar muito caro depois.
tá? E eu vejo pela minha mãe sempre fez muito serviço braçal, meu pai sempre teve problema de coluna, não podia fazer muita coisa. Eu também não posso pegar muito peso, embora hoje em dia eu venha pegando porque ela não pode mais. Mas ela tá toda estragada por conta disso. Tá com as mãos dela são todas, é, como é que eu posso dizer? É, é, a palavra não é atrofiada, como é que fala? Não, deu branco, não deu a palavra, mas ela tá com as mãos todas, ela tá com menos gatilho, a mão dela fecha, muitas vezes os dedos, alguns dedos não abrem mais, aí você tem que pegar a outra mão e puxar para abrir os dedos dela, né? Por quê? Porque ela fez muito peso com as mãos, pelo peso com as mãos e os gatilhos da nossa mão, nós temos os tendão que tem os gatilhos, né? Esses gatilhos eles ficaram estendidos, distendeu. Então quando ela fecha a mão, muitas vezes a mão não abre, e dói. Ela já operou e não adiantou, né? Entendeu? E outras desgaste mais o corpo, entendeu? A mulher, ela é frágil, ela não pode pegar peso, entende? Não pode, não pode, entendeu? Eu já vi aqui uma senhora, o marido doente, já achava que ele ia morrer primeiro do que ela, e os dois bebiam. Ela morreu e ele ficou, e depois ele morreu também, entendeu? Então, ela morreu por quê? Porque ela bebia, o corpo dela sucumbiu mais rápido que o dele, porque o corpo da mulher é mais frágil, entende? Então, mulheres, se resguardem. O que eu peço às mulheres aqui nessa meditação é que vocês ajam perante Deus, se vistam como Deus, se respeitem, se deem o valor, entendeu? Não simplesmente acha que vocês não se dão valor, vocês têm que se valorizar. E como é que vocês fazem isso? Se vestindo mais comportadas, não se mostrando tanto, não se entregando para o homem de qualquer maneira, de preferência que só se entregue para o homem após o casamento, respeitando o seu corpo e a sua vida. Mesmo vocês que já se entregaram antes do casamento, simplesmente falam, não vou fazer mais nada quando não casar. Faz o voto daqui em diante. É necessário que haja o casamento, entendeu? Antes da relação. A relação antes do casamento é errado perante Deus. Respeite esse homem, também se valorize, não caia nas armadilhas que as mulheres usadas pelo inimigo fazem para te seduzir. Não. Pegue e, e se valorize também, só se entrega a mulher após o casamento. Tem que haver essa valorização. Antigamente, na época de Jesus e antes, até um bom tempo depois da época de Jesus, as mulheres elas não se entregavam de jeito nenhum antes do casamento. A mulher que se deitava com o homem antes do casamento, ela ficava desesperada, né? Ela ficava desesperada. Por quê? Porque é uma coisa que é realmente errado para ela, né? Para quem assistiu a novela Jesus na Record, percebe que Deborah, que na novela era filha de José de Arimateia, ela se entrega a um soldado romano sem casar. Você entendeu? E aí depois acontece o quê? Ela engravida dele, ele a rejeita, porque ele só queria usar ela. E aí ela pega, então faz o quê? Ela foi obrigada a sair daquele lugar, ir para um lugar onde ninguém a conhecia, lá bem longe dali. Lá ela deu a luz, entregou o filho para adoção e voltou. Para que ninguém ali soubesse que ela tinha tido um filho, né? Por quê? Porque o que ela fez era totalmente errado. E aí ela ia casar com o irmão de Jesus, com o Tiago, né? Acabou ficando noiva dele, assim, tudo. Só que ela não conseguiu casar sem contar a verdade para ele. O que ela fez muito bem, né? Porque começar um casamento com mentira não ia dar certo. Então ela contou a verdade, que ela tinha essa entrega ao soldado romano, tudo mais, que ela não era mais pura, e no primeiro momento ele a rejeitou, mas depois ele acaba casando com ela na novela, né? E eles adotam uma criança, entendeu? Então, a gente entende, queridos irmãos, que a mulher naquela época ela se dava o valor, ela ficava desesperada quando se entregava fora do casamento. Hoje em dia parece que é normal a mulher se entregar fora do casamento. Você vê um monte de meninota na escola, já tudo se entregando para os moleques, praticamente deitado nos colos dos moleques, lá praticamente fazendo tudo na vista. Gente,
Cadê o respeito? Vocês estão agindo feito prostitutas, vocês mulheres. Vocês homens como prostitutas, como garotos de programa também. Só que grátis. Não estão nem cobrando para isso. Você tá entendendo? Para Deus não há diferença entre uma prostituta que vocês estão fazendo. Cadê a valorização? É assim que vocês vão dar o valor que vocês merecem. É assim que vocês vão se mostrar sendo mulheres decentes, não querendo menosprezar homens, não falando mal de homem, né? Ficam falando essa lei aí, por exemplo, a Lei Maria da Penha. Ah, porque o homem não sei o quê. Quer dizer que o homem é que é o culpado de tudo, a mulher nada. Quer dizer, quando a mulher da Ioque lá matou e esquartejou o marido, tudo certo. A outra matou, esquartejou o marido e jogou dentro da caixa d'água. Agora a outra, esses dias aqui que eu vendo na internet, matou o marido, esquartejou, tacou fogo ainda no resto dos mortais do marido. Aí ironizou. Então quer dizer, e é o homem que não presta. Então tem a Lei Maria da Penha. E vai lá, por que não tem a Lei Mário do Penho, como você me fala, meu pai? Por quê? Se tem o feminicídio, não tem o masculinicídio? Por quê? Você percebe que a mulher também quer se fazer diferente do homem? Se a mulher não tem mais direito que o homem não tem mais direito que a mulher também não tem mais direito que o homem. Então, se tem o feminicídio, tem que ter o masculinicídio. Se tem a Maria da Penha, tem que ter uma lei, falei brincando de Maria do Penha, tem que ter uma lei igual para o homem. Entendeu? Então, não, mas você vê por aí, você vê mulheres agredindo o homem, mas o homem não pode agredir a mulher. Você olha no seriado Chaves, por exemplo, a dona Florinda o tempo inteiro agride o seu Madruga. Agora, você viu em algum momento o seu Madruga agredindo a dona Florinda? Nunca. A não ser sem querer, lá quando ele dá um tapa nele, ele roda e bate o taco de, de beisebol na bunda dela e depois dá outro tapa nele. Então, duas vezes acontece, né? O Dia Internacional da Mulher e no outro coisa que era remake dessa história. Que era uma cópia dessa história, né? Mas ele nunca... Aliás, no Chapolin, por exemplo, no Chaves, você nunca vê a mulher apanhando. Geralmente, quem apanha são os homens. Entendeu? É muito difícil ver uma mulher apanhando. Então, quer dizer, o homem pode apanhar, mas a mulher não. Então, quer dizer, a mulher bate no homem, bate, aí o homem vai lá, dá um empurrão na mulher, vai denunciar aí como Maria da Penha, porque ele é bom e ela pode bater. Então, não é assim, gente. Tá certo? Nós precisamos respeitar um ao outro. Homem e mulher têm os mesmos direitos. Homem e mulher são iguais perante Deus. A mulher foi criada da costela como um sinal de igualdade do homem. Completa o homem. Então, nós temos que aprender a nos respeitar como homem e mulher. Temos que aprender a nos valorizar. Não é simplesmente se entregando para qualquer um que você vai estar se valorizando. Pelo contrário, você vai estar se desvalorizando. Não é se matando de trabalhar que você vai se mostrar independente, não. Você tem que aprender a valorizar você mesma, em primeiro momento. E depois, quando casar, você deve valorizar também o seu marido. Você, homem, a mesma coisa, tem que valorizar primeiro a si mesmo. E depois, quando casar, valorizar a sua esposa. Tá certo? Então fica aqui essa meditação, queridos irmãos, para nós entendermos que o inimigo está aí tentando, tá? Ele age, os demônios de Satanás estão à nossa volta e os anjos de Deus estão também lutando contra eles, lutando por nós. Nós não estamos vendo, mas eles estão juntos querendo nos derrubar, tanto o homem quanto a mulher. A mulher, eles fazem que ela age como piriguete, como sem vergonha, como prostituta, como vagabunda, que não se valoriza. E faz com que ela vá se entregando para qualquer um, e ao homem ele faz com que eles ficam usando as mulheres e depois jogam fora como se fosse nada, né? Sai com ela também por sair. Então, também se prostituindo. Então, ele vai fazendo com que o homem vá pecando dessa maneira. Então, não se deixe levar para o inimigo. Respeite a si mesma, tá bom? Queridas mulheres que estão me ouvindo, um feliz Dia Internacional da Mulher para vocês. Que Deus abençoe a todas vocês e que possa dar muita alegria a vocês, que possa encher vocês do Espírito Santo e que vocês possam ser como uma mulher sábia da Bíblia,
que guia a sua família para o caminho de Deus, e não para a mulher ignorante que leva a família para o abismo abaixo, para o lado de Satanás. Tá bom? Um feliz Dia das Mulheres a todas essas belas mulheres desse mundo. Muito obrigado a todos que estão me ouvindo. Vamos fazer uma oração de encerramento. Querido Deus amado, obrigado por mais essa meditação, que o Senhor possa nos iluminar a mim e todas as pessoas, que possamos respeitar uns aos outros, independentemente do sexo que seja. Tanto homem quanto mulher têm os mesmos direitos, querido Deus. Que todos possam ser respeitados e ter os mesmos direitos. Que nós possamos agir com justiça, sabedoria e tratar um ao outro com respeito e a si mesmo valorizar-nos. Que assim seja, que as pessoas possam estar sempre com Deus, e Deus abençoe a todos nós e nos dê um maravilhoso fim de sábado. Que assim seja. Amém. Obrigado, queridos irmãos. Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Que assim seja. Eu agradeço e glorifico. Amém. A paz do Senhor a todos.